E aí eu continuo falando sobre todos esses casos aí com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, desculpa fazer o senhor esperar um pouquinho, estava terminando de ouvir ali o nosso advogado constitucional para falar sobre todos esses casos, que agora eu vou falar muito com o senhor. Bom dia, viu? Dia aí movimentado, né? A gente teve busca e apreensão, mandado de busca e apreensão para o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que conversa agora com a Polícia Federal, e teve a prisão do ex-ministro do Turismo, o Gilson Machado, pela Polícia Federal lá no Recife, que teria tentado ajudar o Mauro Cid a sair do país. Gilson Machado não faz parte da trama golpista, né, da possível tentativa de golpe, mas que teria tentado ajudar uma pessoa, o réu, o delator da trama golpista, a sair do país com um passaporte português. Muito bom dia, viu? Dia. Também não acho que a gente já está no boa tarde. É uma alegria estar com vocês do Metrópole, com você em especial aqui, e a gente poder abordar sobre mais esse dia. É isso. Como é que o PL está vendo essa prisão do Gilson Machado? Vamos falar primeiro do Gilson Machado e depois a gente fala sobre o Mauro Cid, embora os casos se relacionem, né? Bom, para mim, tudo isso é uma cortina de fumaça que o ministro Alexandre de Moraes arrumou numa sexta-feira. Nunca nestes episódios dessa suposta trama de golpe sem arma, golpe sem nada, golpe que até agora ninguém viu um tiro, ninguém viu um canhão, nunca existiu golpe no mundo igual este. Voltou, pode continuar. Oi, tive problema de internet aqui, desculpa. Então, este golpe que para mim nunca existiu, um golpe sem nenhuma lógica, e numa sexta-feira, logo após a revista Veja estampar na sua capa um problema vergonhoso, está exposto o delator Mauro Cid, que numa pergunta do interrogatório desta semana, ao ser perguntado pelo advogado do presidente Bolsonaro, disse que não tinha usado o perfil da sua esposa para fazer contatos com a imprensa, e a revista Veja faz uma matéria brilhante mostrando que este contato existiu e está exposto. Aí, lógico, para o ministro Alexandre de Moraes, que é um estrategista do judiciário, arruma essa prisão para uma cortina de fumaça. Ora, temos que perceber que o ex-ministro Gilson é pré-candidato a senador. Daqui para frente, a imprensa nacional e os brasileiros vão poder acompanhar que todo possível candidato a senador da direita virará alvo do ministro Alexandre de Moraes, porque ele sabe que em construindo um Senado majoritariamente de direita e conservador, que ele poderá ter que enfrentar um processo de impeachment. Então, daqui para frente, as cenas dos próximos capítulos são: quem for de direita conservador pré-candidato a Senado vira alvo do ministro Alexandre de Moraes. É isso que aconteceu hoje com o ex-ministro Gilson. E a segunda coisa, é claro e óbvio, o ex-ministro Gilson, ele não é embaixador de Portugal, ele não tem autorização do governo português para emitir passaporte. Assim, é uma prisão sem nenhum tipo de fundamentação jurídica, com lógica jurídica, e sim simplesmente por uma perseguição política, em especial por ele ser um pré-candidato a Senado em Pernambuco. Deputado, em relação à situação do Mauro Cid, né? A gente ainda não tem muitas informações. Num primeiro momento tinha saído, inclusive, de que ele teria sido preso, mas não foi o que aconteceu. Ele foi alvo de busca e apreensão e está agora conversando com a Polícia Federal. Mas é isso, né? Não temos ainda muitas informações, mas como o PL tem visto aí a questão do Mauro Cid, que é o delator ali dessa suposta trama golpista. Eu acho que agora o Mauro Cid poderia explicar, se é que é interessante isso ao ministro Alexandre de Moraes, a inconsistência no depoimento dele dessa semana, porque a revista Veja mostra claramente que ele mentiu no depoimento. Eu acho que é um bom momento
para o ministro Alexandre de Moraes tentar explicar, porque vai ficar difícil tentar esse delator daqui para frente, depois de que ele está totalmente exposto como alguém que mentiu no interrogatório. Se alguém que mente no interrogatório pode ser levado adiante, para mim, apesar de não ser advogado, mas isso dá nulidade no processo total a partir dessa exposição clara. O que nós não podemos esquecer é a gravidade do que aconteceu essa semana. Não será a prisão do ministro Gilson que nós vamos esquecer de cobrar sobre essa importante reportagem da revista Veja, em que deixa claro que o delator Mauro Cid mentiu. Espero que essa oitiva hoje na Polícia Federal, isso também seja parte das perguntas a ele feita para que ele possa esclarecer por que mentiu. Deputado, posso ter ainda mais uns minutinhos com o senhor só para perguntar sobre a situação da Carla Zambelli? A Carla Zambelli, a polícia italiana, disse que já sabe o paradeiro da deputada federal Carla Zambelli, que teve pedido de prisão preventiva. Ela está fora do país, disse na semana passada que tinha saído para continuar fazendo um tratamento nos Estados Unidos, mas que depois ia para a Itália porque ela tem a cidadania italiana, e teve o bloqueio das redes sociais, o bloqueio dos bens, também o passaporte retido, e entrou na lista vermelha da Interpol. Como é que o senhor vê essa situação agora com uma possível a prisão dela muito próxima, já que a polícia italiana já identificou onde ela está? Bom, primeiro dizer que nós desde o início somos solidários também a Carla Zambelli, porque é mais uma daquelas que a mulher mais votada. A gente tem tanta dificuldade para ter mulheres na política. A mulher mais votada na última eleição para deputada federal é também fruto de perseguição do ministro Alexandre de Moraes, que a condena por um hacker mentiroso. Todos conhecemos a índole desse hacker no Brasil, mas hoje, para o Poder Judiciário, qualquer pessoa que vai lá e conta uma história vira verdade. E uma mulher eleita, com a maior votação do Brasil, é desconsiderada pelo ministro Alexandre de Moraes e tem essa ordem de prisão. Bom, ela tomou essa decisão, nós não sabíamos, o que eu sabia, igual a imprensa toda sabe, que ela iria fazer um tratamento nos Estados Unidos. Ela não tinha ainda ordem de prisão, ela estava com seu passaporte brasileiro, ela também tem cidadania italiana, e depois todos nós fomos pegos de surpresa com a decisão dela de ir aos Estados Unidos e depois ficar na Itália. Com relação às decisões da polícia italiana, da justiça italiana, eu não tenho como emitir juízo de valor, porque é um país soberano, tem suas leis, tem suas regras. Ela também, por ser cidadã italiana, não sei quais são os direitos, as possibilidades, mesmo depois da ordem e da busca da Interpol a ela. O que nós queremos dizer é de que nós aqui na política, não o presidente Hugo Mota essa semana encaminhou as ordens que vieram do ministro Alexandre de Moraes para a CCJ, e nas próximas semanas nós vamos debruçar na CCJ e espero que, por último, no plenário, sobre a cassação ou não do mandato da deputada Carla Zambelli. Nós trabalharemos intensamente pela não cassação, porque entendemos que esse é mais um episódio de perseguição a quem pensa como de direita, quem é conservador no Brasil, e falaremos com os nossos pares. Estou conversando com o presidente da CCJ, vou conversar com os demais líderes para que a gente possa manter o mandato da Carla Zambelli, porque entendemos ela também é fruto de uma perseguição política. Para encerrar, deputado, queria até ler uma parte aqui da matéria, uma nova matéria do Igor Gadelha, nosso colunista aqui, que aí é sobre IOF. Saiu um pouquinho sobre todos esses assuntos, mas o IOF é um grande assunto de atenção, não só do Congresso, mas do Brasil todo, mas que no Congresso agora vai ter um protagonismo ainda maior. A matéria do Igor Gadelha diz o seguinte: com susto de Mota, Planalto aposta em Alcolumbre para salvar o IOF. Esses são os detalhes da Milena Teixeira, repórter da coluna Igor Gadelha. Após o susto de Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, o Palácio do Planalto passou a apostar na relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, para salvar o pacote fiscal que recalibra o decreto do IOF. E aí a Milena lembra aqui que o Mota, como noticiou a coluna, pautou para segunda-feira, dia 16 de junho, a votação da urgência de um projeto
que derruba o novo pacotão fiscal apresentado nesta semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Caso a Câmara derrube a medida, o projeto precisará passar pelo Senado. Nesse cenário, auxiliares de Lula avaliam que será mais fácil negociar com Alcolumbre para reverter a mudança dos deputados ou se chegar a um meio termo. E para terminar, interlocutores de Lula admitem que o cenário está difícil no Congresso, mas ponderam que o governo não vai jogar a toalha. A orientação do Planalto é para que os ministros procurem lideranças da Câmara para negociar. IOF em deputado, a próxima semana vai ser muito decisiva, né, em relação a isso, se o Congresso entra e volta a entrar em sintonia com o Poder Executivo ou se rompe de vez. Bom, vamos lá. IOF é mais uma das sopas de letrinhas dos impostos que o atual governo do descondenado mete a mão no bolso dos brasileiros. É triste, nós já tínhamos até essa nova MP e este novo decreto do presidente da República, 24 aumentos de tributos ou volta de impostos. Agora são mais alguns 4, vão para 28 impostos ao longo desse governo. É lamentável que o povo brasileiro tenha que pagar a conta de um governo que não tem responsabilidade com as contas públicas. Vive viajando, gastando milhões, ele e sua primeira-dama, um monte de ministérios. Nós temos uma greve dos auditores da Receita Federal já há mais de 200 dias, que já deu prejuízo ao Brasil de mais de 30 bi, aí o governo fica querendo achar 50 bi no orçamento. Ora, é só acabar com a greve dos auditores que já começa a aparecer 30 bi nos próximos 6 meses. Então, assim, é uma série de erros, um governo improvisado, um governo amador, um governo analógico, um ministro da Fazenda que não sabe fazer conta, que veio criticar essa semana o deputado Nicolas, dizendo que não tinha condições de ter 300 milhões de views, um vídeo dele. Ora, ele não sabe nem o que é views e o que são pessoas. Mas se ele pelo menos soubesse somar, ele somaria que todos os países que falam português, porque ele falou que não tem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo. Se ele somar todos os países que falam português, ele vai ver que tem 300 milhões de pessoas em países de língua portuguesa sim. Apesar de ser muito diferentes views de pessoas que ele também não sabe. Ou seja, ele é burro ao quadrado. O Haddad é uma sumidade de falar besteiras e asneiras de baixa inteligência. É lamentável que o país esteja na mão de um ministro da economia no nível do ministro Haddad. E aí nós temos essa informação que você me passa agora. Eu acho que seria um erro muito bom para nós que somos da oposição do governo se quiser isolar o presidente da Câmara. Porque se eles não podem esquecer que impeachment começa dessa forma. Querendo isolar um presidente da Câmara, nós vivemos num Estado democrático de direito, 3 poderes, e que quem começa um processo de impeachment é a Câmara, não é o Senado. E também o governo precisa lembrar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele é do União Brasil, que o presidente do União Brasil e o presidente do Progressistas essa semana fizeram uma coletiva de imprensa no Salão Verde, dizendo que ambos partidos são contra aumento de impostos, em especial o IOF, fizeram um pronunciamento duro, e eu não sei onde eles estão vendo a política, porque se querem se agarrar com o Davi Alcolumbre, daqui a pouco o Davi Alcolumbre terá que sair do União Brasil e se filiar ao PT, se é que o Davi Alcolumbre vai se prestar a esse papel de apoiar o governo no aumento de impostos. A verdade o governo é péssimo, só quer saber de aumento de impostos e quer fazer com que o povo esqueça de que os aposentados estão sendo roubados e saqueados por sindicatos e associações ligados a partidos de esquerda. Inclusive, o terceiro que mais arrecadou é do irmão do presidente Lula. Deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, muito obrigada, viu? A gente certamente conversa mais numa próxima oportunidade. Bom dia. Muito obrigado, bom trabalho a vocês, parabéns ao Metrópolis. Muito obrigada. Bom, a gente